temos aqui uma notícia que está causando muita polêmica, né? Que se trata da descriminalização da maconha. O Supremo Tribunal Superior fixou 40 gramas como critério básico para diferenciar usuários de traficantes, mas manteve a competência da polícia para avaliar o contexto da apreensão. Para analisar a decisão, né, que descriminaliza... Obrigada. Para analisar a decisão, então, que descriminaliza a posse da maconha no Brasil, a gente está recebendo aqui o doutor em antropologia, Arnaldo Eugênio, que vocês já estão vendo aqui do meu lado. Meu amigo, quanto tempo, né? Bom dia. Bom dia, saudade. É bom sempre a gente poder rever os amigos. Na nossa profissão, eu sempre digo, e eu posto muito nas minhas redes sociais, os bastidores, e coloco que nas minhas pautas eu encontro grandes amigos e faço grandes amigos também. E você é um deles. Bom, é verdadeira. Não é? Olha, existe muita dúvida em cima desse tema, né? Então, primeiro eu queria que a gente explicasse para a nossa audiência o que é a descriminalização da maconha, porque tem muita gente aí achando que vai liberar maconha, não, que absurdo. Não é isso. Vamos explicar, por favor? Do ponto de vista didático, é simples assim. Existem algumas substâncias ou algumas mercadorias na nossa sociedade que ela é vista como algo não ofensivo ou aceito pela sociedade. Então, ela é legalizada. Sim. O que diz o que é legal ou ilegal é a própria sociedade. Ela elege aquilo que ela considera que não é bom para o convívio social. Então, existe, por exemplo, as bebidas alcoólicas, o cigarro, são drogas lícitas legalizadas. Sim. Ou seja, as pessoas podem consumir, a sociedade aceita. Existem outras que são ilícitas, que a sociedade não aceita, que elas são criminalizadas, ou seja, o indivíduo que faz uso, ele incorre em possibilidade de punição pelo sistema penal. Né? Existe a descriminalização, ou seja, define-se uma regra, um referencial, onde aquela prática não é vista pelo sistema penal como um crime, porém, ela pode ser vista por outra natureza como algo não aceitável, por exemplo. O uso da maconha, há uma descriminalização, mas isso não quer dizer que ela está legalizada, que foi liberada. E a sociedade também, ela existe sanções morais. Existem algumas coisas que são legais, mas são imorais. Sim. Não? Então, assim, a sociedade ela cria também outros mecanismos que não só o sistema penal. Pronto. Então, houve muita discussão também em relação a cannabis, o uso para questões de saúde. A gente sabe que a ciência já comprovou que em algumas doses, em alguns casos, tem feito efeito saudável, principalmente para crianças e adultos em tratamento de determinadas doenças. Então, esse é um assunto muito polêmico que a gente sempre traz aqui à tona e quer trazer para você também essa questão que também vai com o preconceito, né, das abordagens. Eu venho falando aqui durante toda a semana. Existem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que são abordadas portando maconha ou outra droga, dependendo do perfil delas, inclusive a maioria são pessoas negras, elas respondem processo por tráfico e não por serem usuários. Então vamos explicar um pouquinho como é que está a lei nesse sentido atualmente e qual a diferença, né? Porque a gente sabe, mas é sempre bom reiterar, e o nosso público é muito grande, do usuário para o traficante e o que essa mudança vai causar nesse sentido. O usuário, ele é visto como alguém que é um dependente do uso daquela substância, seja ela maconha ou qualquer outro produto, seja lícito ou ilícito. E quando está com o traficante, quando ele usa... Ele não faz uso dessa mercadoria, mas ele comercializa isso para aferir lucros. E isso não passa pelo crivo do Estado, ou seja, não há cobrança de tributos e coisa e tal. Isso termina gerando na própria sociedade alguns conflitos. Então, muitas pessoas fazem uso, alguns medicinais, que existem estudos no mundo inteiro sobre a cannabis sativa, que não necessariamente é a maconha, é uma substância que é tirada do princípio ativo, e que outros são usuários. Então, muitas pessoas usam, principalmente os jovens, por curiosidade, porque ela tem um certo grau de alucinogenicidade no indivíduo, então muitas pessoas usam para rituais, que já existiam no passado, rituais em algumas sociedades que faziam uso não só da cannabis, como outro, e ainda hoje existem. No Brasil, alguns grupos culturais que fazem uso de chás, né, de algumas ervas naturais
para criar uma situação de atmosfera nos rituais, para que leve uma situação de elevação ou de espiritual, coisa parecida. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: o uso da maconha indiscriminada, ela talvez pudesse ser mais aceita se eu tivesse uma sociedade com maior nível de educação. Sim. Que o cigarro, por exemplo, o cigarro é uma droga lícita e que mata muita gente, porém, muita gente percebe que, como ela é uma droga descriminalizada, muitas pessoas deixaram de fumar. Sim. Outras fumam ou diminuíram o consumo. Outras veem cigarro e não compram, porque é uma questão própria da construção da consciência. O que há por trás que a população precisa entender não é um interesse de fato pelo bem-estar social. O que existe, na realidade, é uma disputa de egos entre os três poderes da República, depois do advento do último presidente, que ele criou uma certa... A harmonia foi desfeita. Então, agora, o Executivo disputa com o Legislativo. Tem um presidente que tem um Congresso inteiro contra ele, por causa de uma questão política. Então, eles pegam determinados temas para afrontar o Executivo. E o STF, porque ele que regula toda a questão legal, e ele tenta equilibrar esses poderes. Então, o que acontece? O próprio Congresso, ele já houve um processo de criminalização do porte. Exatamente. O STF vem e regula, diz, não, há uma descriminalização, ou seja, até 40 gramas. O problema que nós vamos enfrentar, que nós conhecemos a nossa sociedade, e eu sou filho de policiais e sei um pouco do contexto que ocorre assim, na noite. Na madrugada, não é bem assim, porque é muito bom você julgar lá atrás da mesa, com um terno e gravata, longe da realidade. Se eu pegar os dados, por exemplo, de São Paulo, é uma polícia que ela definiu claramente para ela quem é traficante, pode ter 40, 30, 40. É negro da periferia, é pobre, independente. Você pegar os dados, e aí você vê, estão abarrotados os presídios com esse viés racista, né? Esse viés da negritude, esse viés da pobreza, esse viés da periferia. E o Congresso faz uma lei para descriminalizar. Nós vamos enfrentar uma série de problemas, porque, primeiro, não é uma questão, como eu volto a reforçar, para o bem-estar social. Na realidade, é uma disputa de ego. Uma questão política. Pelo protagonismo político, ou seja, qual dos três poderes vai agora tocar a República? Manda mais. Isso, porque há essa disputa. E nisso, no meio, está o interesse coletivo. Porque muitos jovens, ou seja, nós temos coisas muito mais sérias, muito mais profundas do que essa questão de usuário, de traficante. Não estou desmerecendo e nem superficializando a questão do tráfico. Porque o tráfico de droga, ele causa um impacto no aumento da violência, realmente é muito grande. Porém, eu poderia ter medidas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que poderiam ter um efeito bem maior. Se eu tivesse uma educação de qualidade, não uma educação para passar no Enem, talvez os adolescentes não quisessem usar a maconha, como muitos adolescentes não fumam. Lógico que não estou comparando, mas eu estou dizendo assim, nós precisamos pensar uma outra forma, não só a forma punitiva, é um Estado muito punitivo, tudo quer punir. E nós precisamos refundar valores morais e éticos, precisamos reconstruir a sociedade a partir de prismas, de olhares coletivos para um bem comum. E mostrar às pessoas, e elas têm o livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio de usar ou não. Tem pessoas que estão dentro de um bar que vende bebida e não consomem bebida alcoólica, porque elas têm uma certa consciência de que aquilo não precisa. Então, se eu tivesse uma educação de qualidade voltada para a vida, incluindo o Enem, eu não precisaria de uma lei que pudesse me amordaçar. Olha, o que o doutor Eugênio está falando aqui mostra para a gente que o assunto é muito maior, muito mais amplo e muito complexo. Descriminalizar e criminalizar. Ter uma quantidade que pode levar ou não usar de forma nenhuma, ser punido e não punir. O perfil do negro da periferia ser sempre o que é visualizado. É uma realidade, a gente não está inventando, não é porque a gente é negro, não é mimimi. Então, e vem do quê? Dessa grande polarização que se transformou o nosso país. Ao invés dos três poderes trabalharem juntos, eles disputam para ver quem é que vai levar aquela lei, a implementar aquele projeto contra ou a favor do presidente da República, que a gente sabe que há essa divisão
e nós sabemos que manda mais quem tem um número maior de votação. Então, é uma reiteração do que a gente vem falando aqui. Essa polarização só vem, infelizmente, causando muitos problemas para o nosso país. Não somos nós que vamos resolver, mas nós vamos ajudar a discutir, a debater, que é isso que o Sistema de Comunicação faz e que a gente está fazendo aqui no Bom Dia News. Mas voltando a essa questão específica, como fica agora? Há dúvida também na população sobre esses poderes. O Congresso, o poder do Congresso, do STF, a gente discutindo aqui outro dia, falou, não, mas é o Supremo que está decidindo. Há chance ainda de mudança em relação a essa quantidade, já que um criminalizou e o outro descriminalizou? Há sempre a possibilidade de recurso ao STF. Nada impede de que se faça novos recursos, possam fazer questionamentos do ponto de vista jurídico. O que a gente tem que levar em consideração e repensar, e a população possa pensar nisso. Eu defini uma quantidade de porte, ou seja, está portando uma quantidade de maconha. Isso impacta diretamente no tráfico internacional de drogas? Eu respondo de antemão. Se alguém me mostrar um estudo, eu até me calo. Não terá qualquer efeito positivo no tráfico, na dinâmica do tráfico internacional de drogas. Ou seja, a população precisa entender que eu definindo a quantidade que eu tenho, isso não quer dizer que eu não vá ter mais droga no mercado. Pode ser até o contrário. E essa definição da quantidade pode estar relacionada a alguns países, pode estar relacionada a alguns estudos. Ou seja, eu não quero que as pessoas evitem o consumo. Eu vou dizer para elas que eu aceito até que elas consumam uma determinada quantidade. Ou seja, o tráfico vai ser motivado do mesmo jeito, porque agora vai ser descriminalizado. Eu tenho pessoas que nunca usaram e que podem experimentar agora por curiosidade. E eu preciso que essa mercadoria esteja no mercado. Ou seja, na lógica do capitalismo, se eu quero fomentar um mercado, eu tiro a mercadoria para aumentar o preço. E aí eu vou aumentar a oferta agora. Se eu tenho agora, eu vou fomentar consumidores de 40 gramas, obviamente que eu vou precisar dessa mercadoria no mercado. Então eu vou aumentar o número. Provavelmente essa lei, essa descriminalização, ao invés de atacar a causa do problema do tráfico internacional de drogas e do consumo de drogas, principalmente para os jovens, ele não vai surtir o efeito previsto ou imaginado, porque em nenhum lugar funcionou. E eu vou dar um exemplo aqui para a população, que tem um pouco de leitura para entender isso aqui. Em 1920, os Estados Unidos resolveu banir a bebida alcoólica e acabar com o consumo exagerado de bebida alcoólica. O que aconteceu? Houve um monte de situações de criação de alambiques clandestinos, ou seja, ao invés de inibir o consumo de álcool, houve uma explosão de produção de bebida alcoólica clandestina. E isso eu posso dizer também, que um paralelo é que essa descriminalização não acaba com o tráfico, não inibe o tráfico e provavelmente não vai surtir o efeito que as pessoas estão querendo, porque na realidade é uma disputa de ego, uma disputa pelo protagonismo político e não necessariamente pelo bem-estar da sociedade como um todo. Uma última pergunta, Jéssica, porque eu queria deixar bem claro, isso não quer dizer que quem esteja portando, seja lá a quantidade que for, inclusive as 40 gramas, não possa ter uma outra orientação de quem pegar da polícia, ou seja, uma outra instituição que pegar. Aquela pessoa, ela pode ser conduzida por uma instituição, ou pode ter um tipo de punição, de sanção? Pode, na realidade ela não está isenta não. As pessoas, cuidado que as pessoas que vão usar abaixo de 40, elas acharem que estão isentas de alguma restrição ou alguma outra coisa. Elas não serão punidas criminalmente como traficante. Pronto. Mas elas serão encaminhadas, elas terão não uma punição, mas uma questão administrativa. Ou seja, elas vão para alguma clínica, alguma coisa parecida. Ou seja, volta a dizer, não vai barrar o tráfico internacional de drogas. A grande questão é essa. Então o que a gente precisa entender isso aí, a população também. E aí uma outra questão que a gente vai aqui para encerrar essa minha participação é dizer o seguinte: como é que os policiais, porque eles que vão cumprir aquilo que o STF ordenou legalmente, como é que eu vou fazer isso? Vamos andar com a balança de precisão?
Porque se eu tiver 39,5 gramas, como é que eu vou medir isso na noite, na madrugada? Onde na noite, na madrugada, todo gato é pardo. E numa sociedade onde o negro já é visto como uma vítima preferencial. Bom, doutor Arnaldo Eugênio, que é doutor em antropologia, um grande prazer recebê-lo mais uma vez aqui, trazendo esses esclarecimentos para a gente. E, gente, atenção, tá? Olha, a decisão do Supremo não legaliza, vou reforçar aqui para você, o porte de maconha. O porte para uso pessoal continua comportamento ilícito, como o doutor bem falou aqui. Permanece proibido fumar droga em local público e as consequências podem ter, como também, doutor Arnaldo disse aqui, de natureza administrativa e não criminal. Mas você não vai deixar de ser punido de alguma forma, tá bom?